programa Vozes Urbanas, que é o videocast, podcast aqui do CAU-RJ, onde a gente sempre traz especialistas para conversar sobre temas que interessam os profissionais da arquitetura e urbanismo e a sociedade em geral. Hoje eu trago aqui, eu sou Leila Marques, conselheira federal, estou anfitriando o episódio de hoje, trago aqui duas mega especialistas, vamos só escutar aqui. Trouxe a Cecília Herzog, que é paisagista urbana, professora, pesquisadora e ativista. É uma das pioneiras na introdução do conceito da infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza no Brasil. Co-fundadora do Instituto Inverde. Inverde ou Inverde? Inverde. Inverde mesmo, que é verde. Ela se dedica há anos à promoção de cidades mais resilientes, inclusivas e integradas à natureza. Sua atuação une ciência, política pública e engajamento comunitário. E aqui, à minha esquerda, Luísa Lomardo, que é arquiteta e urbanista, professora da Universidade Federal Fluminense, onde eu já falei com ela, que me formei, mestre em engenharia nuclear, planejamento energético e doutora em planejamento energético. Pós-doutorado na Fraunhofer Institute of Solar Energy Systems, em Freiburg, na Alemanha. Isso é para dar um trava-língua na anfitriã. E é cientista do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. Enfim, tem muito mais, né? Certamente a bio dessas moças é muito longa. Eu vou fazer um briefingzinho da história, porque que eu trago essa temática aqui, né? 3 regiões do Brasil, Sul, Sudeste e Nordeste, enfrentaram secas intensas em abril desse ano, com 12 estados afetados, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O derretimento das geleiras árticas, especialmente na Groenlândia, está contribuindo para o aumento do nível do mar, de acordo com a Folha de São Paulo. Maio de 2025 foi o segundo mês mais quente já registrado globalmente, com temperaturas acima de 1,4 graus centígrados, de acordo com o Copernicus Climate Change Service. A aceleração do aquecimento global está intensificando eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais e secas severas, conforme a NASA. Degelo no Ártico está abrindo novas rotas marítimas, gerando disputas políticas entre nações, de acordo com o Brasil de fato. Enfim, o que todas essas catástrofes têm em comum é o que a gente vai conversar um pouco dentro do nosso assunto, que é urbanismo, né? Estamos todos aqui para isso. Então eu começo com a Cecília, que trouxe essa ideia de soluções baseadas na natureza, é uma das pioneiras. Como é que foi essa sua trajetória para chegar a esse ponto de ser pioneira nesse assunto? O que te interessou nisso? O que é o paisagismo urbano? Dá uma introdução sobre você e essa sua carreira aí. Eu mudei de vida aos 50, né? E aí eu fui fazer jardim, no final acabei indo para uma faculdade que o Chassel tinha criado de paisagismo. E quando ele abriu a bacia hidrográfica na primeira aula, eu me apaixonei por ela. E a partir daí eu comecei a entrar num universo completamente novo para mim, que era o planejamento ecológico da paisagem. E eu comecei a estudar, assim, muito. E entrei entrei no mestrado lá do ProURB. Fui orientada pela Lúcia Costa dentro do urbanismo. Eu não sabia nada disso, era assim, completo, para mim era um mundo. Eu nunca tinha sido da academia, nunca tinha feito pesquisa, não sabia nem o que era Lattes, currículo Lattes, quando eu comecei. Isso tem 22 anos, e quase 23 anos agora. E minha orientadora foi a Ana Luísa Coelho Neto, já do GeoEco, que é geomorfologia, hidrologia e ecologia da paisagem. Porque eu já queria estudar a paisagem, que eu tinha tido aula na USP com Paulo Pellegrino e o Jack Ahern, que é um pesquisador super conhecido nessa área lá nos Estados Unidos, na UMass. E aí, imediatamente, eu comecei a trabalhar em Guaratiba e na bacia de Guaratiba. Comecei a mandar trabalho para diversos lugares, foi aceito em um monte, porque eu acho que fui muito pioneira. Já com uma crise climática atravessou já, porque eu já comecei a trabalhar com a questão da elevação do nível do mar por conta do Rio Próximo 100 anos, lembra daquele seminário, publicação e tal, que foi promovido pelo Sérgio Besserman. Isso tudo, assim, foi ao mesmo tempo um turbilhão na minha cabeça, e aí eu saí estudando e aprendendo ao mesmo tempo que eu fazia. Ou seja, uma paixão pelo tema que te levou... E aí entrei em grupos de pesquisa de biodiversidade urbana, ecologia urbana, nos Estados Unidos, na Europa, na Suécia, nos Estados Unidos, depois Climate Change and Cities, lá na Colômbia, né? Liderado pela Cíntia Rosenzweig. Então eu fiz uma rede internacional espetacular. E entrei já no primeiro congresso do ICLEI de Cidades Resilientes, o segundo também. Eu fui mandando trabalho, fui sendo aceita e vi a coisa crescer.
porque também não tinha, na primeira vez que eu fui em 2009 para Colônia, né? Era Bonn, ou Colônia, nem lembro, Colônia, onde foi onde eram os encontros. E não era Bonn, sei lá, uma das duas. E aí eu sei que eu acabei, era uma mesinha com umas 2, 3 pessoas. No ano seguinte já foi para plenária, eu já estava na mesona, assim, pública, enorme. Então dentro disso eu cresci junto com o tema. Tá. Ao mesmo tempo que, porque, não sei, eu tive uma acessibilidade, Às né, vezes da a questão da sorte natureza na também cidade. acontece, né, de você pegar um tema que está começando e você se encaixa ali. Mas eu sempre fui, assim, desde que eu entendi a desconexão da natureza, das cidades da natureza, não só das cidades, mas das pessoas que vivem e que fazem as cidades, são completamente desconectadas, a gente só fez besteira. Então me interessa sempre, desde sempre, os processos e fluxos da paisagem, a ecologia da paisagem. E a paisagem? E eu saí atrás disso, e conheci, e estudei, e até hoje eu estou assim, muito mergulhada nesse tema, né? Eu acho que E na questão da adaptação, as SBN também entram pesadamente hoje no mundo. Então, e paisagem agora, a gente está até mudando, né, para falar em arquitetura da paisagem. Quando a gente estudou, acho que era tudo paisagismo, né? Está tendo um outro conceito também de paisagem, ou seja, a importância dessa palavra, não a palavra do conceito. A gente, inclusive, já fez um Vozes Urbanas sobre paisagem urbana, arquitetura da paisagem, a gente trocou bastante figurinha aqui com especialistas. E falar em currículo, como é que foi ou como é que está sendo adaptar o currículo da arquitetura e urbanismo a esse momento de extremos climáticos e coisa e tal? Tá havendo esse processo de trazer mais esse conhecimento, essa adaptação do planejamento urbano? Ou você acha que está iniciando, está engatinhando? Está engatinhando. Eu acho que todas as disciplinas precisam se integrar nesse tema. Porque não é só o projeto de arquitetura, o projeto de paisagismo, materiais de construção, todas as disciplinas acabam que tocam nesse assunto. Eu, na minha disciplina de conforto ambiental, eu estou passando para a escala do urbano. Estou falando para os alunos sobre clima urbano, estou mostrando como fazer simulação, a influência e a relação que existe entre cidades com muito concreto, com muito asfalto, pouca arborização e as ilhas de calor. Então, a gente faz simulações, pega um trecho da cidade e muda a cidade, botando, por exemplo, mais arborização, aí a temperatura ali, ao longo do período, em média, fica 2 graus a menos. Aí, ó, tá vendo? Porque diminui... Aí faz um verdadeiro laboratório lá para... E aí também a gente pode fazer simulação sobre o consumo de energia, que também cai, e também pode-se chegar aos gases do efeito estufa que são diminuídos, são mitigados na medida que se consome menos energia. Tudo então a gente vai mostrando que está tudo interligado e os alunos ficam interessadíssimos. E eles são muito habilidosos para usar essas ferramentas de simulação. Né? Então, quer dizer, estamos num caminho certo, podemos entender? Estamos ligados, né? Mas é que o currículo é difícil. Acabou de assinar os DCs agora, né? Ainda com alguma falha, alguma coisa que eu sei que a crítica é grande, mas a gente há de convir que pelo menos não esbarramos naquela coisa do ensino à distância, né? De ficar como alguns cursos caíram nesse abismo, né? Que infelizmente... Cira, e falando sobre tudo isso, como é que essa SBN, são soluções baseadas na natureza, ajudam então também a mitigar essas questões dos extremos climáticos, das catástrofes e de enchentes, coisa e tal? O que você traz assim de... Como é que você começa a fazer suas palestras sobre isso? Começa a fazer a palestra. As cidades transformaram as paisagens, eliminaram os ecossistemas, os rios, as áreas alagáveis, selaram tudo, concretaram tudo e só pode dar desastre, tanto para calor, né, que é uma das questões do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo no verão vem as grandes tempestades que não aconteciam nessa gravidade, nessa frequência que a gente está vendo, principalmente de 2 anos para cá. Né? Eu acho que a gente teve esse pico do clima, né, que deu essa enlouquecida há 2 anos, e aqui no mundo, né? Porque a gente está falando de uma questão global que impacta regional e local. Então, as SBN, as soluções baseadas na natureza, elas entram para tirar essa cobertura, como se a gente tivesse encapado, que é uma figura da Raquel Cruz. Ao estado natural. Né? Como se a gente tivesse todo encapado com filme plástico, né? E não pudesse mais respirar, né? Não tem mais solo, né? A gente não tem solo vivo, então as árvores, coitadas, elas estão
vivendo Deus sabe como, né? Então quando bate uma chuva vai tudo embora, porque elas são super maltratadas. Então toda natureza na cidade, ela passa a ter sentido na hora que se transforma a paisagem. Tem muitas cidades que estão fazendo isso no mundo, não é uma nem duas, inclusive aqui no Brasil, e entra a natureza, mas entra a natureza com projetos feitos com conhecimento técnico e científico, não é simplesmente sair quebrando ou jardim de chuva tinha entrado na moda, que continua, então eu tô vendo, assim, já vi barbaridades que chamam de jardim de chuva, mas não é jardim de chuva, qualquer buraquinho com uma plantinha virou, então não é isso. Então precisa de formação para fazer direito. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que há 2 dias atrás eu parei para fotografar rios sendo manilhados em Niterói. Então, no momento em que se diz que é tão importante a sustentabilidade, áreas alagadas da cidade, que são embaixadas, que tem riachos, e eles estão sendo manilhados agora. No momento que a gente está cansado de saber que não é legal fazer isso. E aí você aumenta a vazão de um tubo, quando você aperta, né? Aí a água vai para algum lugar, também ela tem que sair. A água não entra, porque essas manilhas não dão vazão. Não. Então elas seguram a água. É um estrago, Então hoje se abre, no mundo, se abre os rios, se tira concreto. Tira carro. Paris está fazendo isso, tá? É uma cidade toda tampada com rios também. Totalmente. As áreas alagadas de Niterói são as áreas em que os rios foram tapados. Em Niterói tem um rio, o Rio Icaraí, ele passa por debaixo da fundação de um edifício de 12 andares chamado Edifício Amazonas. Você imagina a ironia disso? É um local que quando chove as pessoas andam de barco. Só de brincadeira, assim, para demonstrar a irritação com aquele alagamento constante. Mas não tem como mudar, a não ser dar espaço para a água. Agora você tem vários componentes, vários dispositivos de SBN, eu gosto de chamar mais de componente do que dispositivo, porque eles têm que ser componentes de um sistema naturalizado de manejo de água pluvial. Inclusive o nome drenagem, que é ficar livre da água o mais rápido possível, tem que sair do vocabulário. A gente tem que fazer manejo de água pluvial. A gente tem que segurar a água onde ela cai, reduzir a velocidade com que ela escoa superficialmente, promover áreas de infiltração, de acomodação de água mesmo, seja em tetos, né? Assim, se a gente tivesse todos os tetos da cidade verdes, onde se coleta a água para reuso. Eu tenho um livro publicado em 2013 que já falava disso há muito tempo, Cidades para Todos, que está esgotado, né? Mas está disponível em PDF, na internet e tal, que já falava disso. Então, assim, quanto mais espaços a gente abrir e com biodiversidade de preferência nativa, não serve qualquer coisa, porque a gente tem que favorecer a fauna, a avifauna, os polinizadores todos que estão consorciados, e conectar, trazer, tem cidades radicais que estão trazendo hoje vida selvagem para a cidade. A gente está sempre falando em alagamento porque é a realidade de Rio, Niterói, mas a gente tem outros fenômenos aí acontecendo que ainda não aconteceram aqui, como maremotos e tsunamis e furacões e coisa e tal, que também estão relacionados a essa mudança de temperatura global e geleiras que estão se deslocando em cidades que vão acabar submergindo mesmo, né? Cidades litorâneas aí, eu acho que não tem jeito. Recife, acho que no Brasil é a cidade considerada que vai ser a número 1 a submergir quando começar o negócio a piorar, né? Eu não sei não, Niterói com aquelas lagoas todas, uma cota muito baixa também é candidata a submergir rapidamente. Já existe um estudo para Recife muito abalador, você lendo lá o que eles falam. Tem uma questão muito... que eu acho que a Luiz trouxe, o Rio de Janeiro também, porque o nosso solo, Nova York, por exemplo, é um solo que é uma rocha, né? Por isso que subiram aqueles arranha-céus logo no século XIX, porque ele tinha... A gente é arenoso. Então a gente tem uma outra questão também, que é a entrada, conforme o mar sobe aqui, entra no aquífero, saliniza e sobe a água, todo o nível das águas, na nossa costa, não é só... Então, isso daí não é só geleiras do Ártico, tem a Antártica tá indo, todas as geleiras que estão sobre terra, sobre continente, né? Quando eles escoam, aumenta o nível do mar. E além disso, o calor também expande
o volume de água dos oceanos. Então, a gente está muito lascado e continuam lançando grandes empreendimentos imobiliários onde vai perder e achando que engordamento de praia vai funcionar. E não funciona. Nem o BID financia mais tem aterramento engordamento. de praia para poder ter prédio alto e ter Pois é, que tudo faz errado. sombra. Tinha que ter os ecossistemas costeiros, Então tá que são faltando SBN também. planejamento urbano, não é, amigas? Eu acho que... Alguém acompanhou os planos diretores? Rio, Eu sim, eu Niterói? participei das audiências. Você acha que o plano diretor vislumbrou? De jeito nenhum. De jeito Assim, dentro de uma gestão que privilegia o capital, né, uma gestão neoliberal que visa lucros imediatos e os maiores possíveis para remunerar os fundos imobiliários, então as pessoas estão construindo para gente que não está ali, que não existe, porque em Niterói e no Rio de Janeiro a população diminuiu, segundo o IBGE, na última década. Então, para que construir com tanta voracidade? É para vender e ter um lastro para o capital se sentir seguro. Mas a cidade não precisa daquela massa de concreto, aquela impermeabilização toda. Estão tirando árvores. Em Niterói, chegaram a permitir a construção sobre sambaquis. Então, assim, áreas culturais, um valor cultural, áreas ambientais. Niterói tinha uns urbanos, níveis de qualidade de vida tão alto, né? Estava começando a perder esse espaço. A tendência é piorar muito o conforto ambiental, porque a construção em ambos os lados das vias muito alta faz um cânion urbano. Então não recebe insolação, é uma barreira à passagem de ventos, absorve calor, faz com que a cidade fique mais quente. Então estão transformando uma cidade que teria um clima ameno numa ilha de calor. Uma grande ilha, né? Cecília, você acha que esses entraves para a gente conseguir colocar na cabeça do quem manda nas cidades mesmo, não estou falando dos profissionais, não, dos técnicos, é um entrave político, é um entrave cultural, é um entrave econômico para colocar soluções baseadas na natureza, nos nossos planos diretores, no nosso planejamento urbano? Como é que você estuda essa questão? Ou é tudo um caldeirão de problemas? É um caldeirão de problemas, mas o ano passado eu fui para Brasília para abrir o programa Cidades Verdes Resilientes. Eu estava lá, te vi. Exatamente. Foi quando a gente se conheceu até. Não, gente, eu pensei no livro, mas... Não, assim, mas assim, pessoalmente. Eu acho que a primeira vez que a gente se encontrou foi lá. Aí, aquele momento, você deve se lembrar que quando eu fiz a minha apresentação, com a minha fala, eu trouxe a questão da capacitação. Porque a gente precisa capacitar, e isso está acontecendo, tá? A gente tem que dar um crédito bastante grande hoje no Brasil. A gente tem um grupo de SBN, Brasil, no WhatsApp, que foi fundado em 2020, depois que, logo quando fechou a pandemia, teve esse evento lá em Brasília, que tinha sido o segundo do diálogo setorial que eu trabalhei para Brasil e Europa. E a gente abriu um grupinho de noite, tal, umas 4, 5 pessoas, quase todas mulheres. Hoje nós somos quase 400 pessoas dentro desse lugar. E tem gente das cidades, tem gente do governo federal, tem gente, tem técnico, tem professor, eu também quero. Assim, são pessoas, e assim, gente que mora fora, em português, mas gente que mora fora, mora dentro, todos, assim, o Brasil inteiro está lá dentro. As pessoas, gente que está estudando também, que tem interesse nisso. Eu acho que existe uma grande boa vontade dos técnicos. Acontece que a gestão política fica muito dificultada porque a indústria da construção civil, ela não deseja isso. Ela quer um lucro máximo, construir um maior número de pavimentos. Então cria um selinho verde daqueles bem safadinhos. Eles acabam usando como se fosse a cereja do bolo. Vamos botar aqui uma solução baseada na natureza. Vamos botar uma placa de energiazinha solar, já deu. É uma coisa muitas vezes para fazer marketing, não é uma coisa autêntica que se espalhe pela cidade toda. É localizado para sair no jornal, para fazer uma certa publicidade, mas não é alguma coisa que honestamente esteja em todos os bairros. Esteja realmente mudando a vida da cidade, mudando esse curso do que pode estar prestes a acontecer, pode falar. Mas tem cidade que está fazendo. Campinas, por exemplo, tem um exemplo legislação, eles saíram tem um plano de biodiversidade lá. Eu não vou te dar totalmente atualizado, porque como eu estou fora, eu estou acompanhando mais ou menos, tá? Eu não estou completamente por dentro, mas Campinas eu tenho acompanhado há muitos anos. Eles têm uma continuidade política, que eu acho que isso daí é uma questão também importantíssima, porque as nossas políticas são sempre de governo, querem tudo rápido, e Campinas está fazendo há bastante tempo com a mesma equipe que vem trabalhando já
acredito que há uns 10, 15 anos, sei lá, eles vêm vindo e vêm construindo, tanto na região metropolitana, com os 20 municípios, mas também fizeram mapeamento de, inclusive, bairros mais carentes, de área verde, em áreas de rio, então fazendo os parques, para evitar, tirando as pessoas da área de risco. Então eles têm vários... Ou seja, uma cidade que já está uns passinhos à frente. Curitiba, que é muito antigo, já tem... e também teve continuidade política. Eu trabalhei agora dei consultoria para o BID em Curitiba e Florianópolis. Curitiba, a gente fez uma oficina super interessante para trabalhar a bacia do Rio Belém, que é a bacia que corta a cidade. Assim, corta o centro da cidade, que está entubado no centro, mas ele tem um potencial e existe uma vontade política lá, tanto já mudou a gestão, mas continua a secretária de Meio Ambiente, a Marisa, e a Ana Jaime do IPUC, que agora é a presidente do IPUC, a primeira mulher presidente do IPUC, a Ana. Eu fiz no final de novembro, eu dei o workshop lá, que foi muito bom. Saíram com... Foi criado, a gente fez um intersetorial, veio gente de todos os setores da prefeitura. A gente trabalharam em mesas, isso aí eu coordenei, junto com o Oswaldo Rezende e o meu parceiro do Social Seeds também, dessa iniciativa nova que eu tenho, o Rafael. Então a gente trabalhou e saiu assim com uma visão de futuro para aquela bacia, e nivelado com todos os setores da prefeitura. Então, você está em Portugal, mas você está mais aqui no Brasil, né? Porque eu continuo fazendo coisas. Não, mas é porque eu continuo. Mas lá em Portugal você está atuando também? Não. Eu não. Lá eu estou atuando numa outra área que também aí é mais com as pessoas. Mas aqui no Brasil está difícil. Está toda hora aqui nas consultorias. Mexe, eu venho aqui porque me chamam e eu venho. Essa pequena ponte, né? Essa dificuldade. Não, mas eu não venho, eu procuro vir assim quando é só. Uma vezinha por ano, pelo menos. Ano passado eu vim 4 vezes. Para Recife também, para Não, mas tem muitas coisas sendo feitas e é muito legal. Como eu fui muito pioneira, né, nessa história, eu acabei entrando em diversas maneiras. Então obviamente que eu procuro não voar, mas quando é muito importante eu venho. Que bom. Entendeu? Eu bato e volto às vezes. Você está convidada à nossa conferência internacional de setembro? Eu acho que é porque você não está no Rio, né? Pois é, acho que eu tinha conversado com você sobre isso. E você está vendo, Luiz, em termos de educação, você acha que uma educaçãozinha de base, isso também vão fora a academia, a universidade, não está faltando assim também? Dar uma introdução nesse conhecimento, nessa introdução das soluções, o que é a natureza, o que é preservar, o que é aquecimento. Será que também não ia ajudar os alunos a chegarem com algum... Ou seja, a educação de uma forma geral pode ajudar a melhorar esse... Não, claro que pode ajudar. Eu acho que faz aí surgir uma demanda que vai acabar batendo na política e talvez... Mas eu sou esperançosa, né? Você vê que a participação popular na elaboração desses planos, ela não é respeitada. Os horários das discussões são feitos de propósito para as pessoas não conseguirem ir. Não tem uma maquete de grande porte para as pessoas entenderem o que está acontecendo, porque teria que ter alguma coisa material que fosse visível para o leigo poder participar. Então, o conhecimento é meio que encastelado para que só alguns consigam participar. Falta educação é para os políticos que a gente elege também, né? Isso educação, cultura, falta... Existem algumas iniciativas de ONGs, né? Em Niterói tem uma chamada Ama Darcy, em que alguns profissionais vão nas escolas, levam as crianças para fazer plantio nas restingas, né? E com isso tem essa troca, eles estão aprendendo a fazer compostagem, estão aprendendo uma série de coisas. Mas é uma semente que a gente planta agora para colher daqui a muitos anos, né? Nesse momento, eu vejo como uma coisa urgente para ontem. Acaba o plano diretor, no dia seguinte ele está fazendo a lei dos puxadinhos, que é a mais-valia, mais-valerá, que agora todas as prefeituras estão adorando isso. Você imagina, né? Que hoje estão encapsulando os rios da cidade ainda. E aumentando gabaritos em áreas assim que, sabe, já está tão verticalizada, esse adensamento também. Mas levantou a mão? Pode falar. Não, eu estava pensando aqui porque educação é chave, né? Eu acho que ecologia devia ser ensinado, aprendido no dia que a pessoa nasce, porque ela faz parte do sistema vivo. E hoje tem a sociedade é levada, os jovens
a pensar que é a tecnologia que vai resolver, que vai resolver tudo. E a gente agora então sabe é um que tal não, de inteligência artificial nas mídias e na cabeça de todo mundo, quando a gente tinha que ter 2 IES, inteligência ecológica e inteligência emocional. Porque a gente primeiro precisa estar apaixonado pela vida, pela natureza, assim, ter biofilia, né? Esse sentimento inerente de pertencer à natureza que todo ser humano tem. Ele pode não estar desperto, né? Pode estar adormecido por tanta tecnologia, e tanta telinha, e tanta lavagem cerebral, e tanto consumo. Então, mas existe, tanto que ninguém vai tirar férias no meio de um shopping center, né? Então a gente tem que, e também a questão emocional é comunitária, né? Como é bom estar com mais gente. E as pessoas estão muito sozinhas, muito isoladas, cada um no seu mundinho, né? Fechadas, achando que conversando com a inteligência artificial, que as pessoas, tem gente que até acredita que é uma outra pessoa que está do outro lado, né? É muito grave. Bate-papo. Não é? É muito grave. Então a gente tem que trazer... Não existe smart city sem haver soluções baseadas na natureza, porque então não é tão smart assim. Né? Não adianta ser uma cidade tão tecnológica, com centro de operações muito bem colocado e tudo mais, se na hora que o centro de operações anuncia que está tendo uma catástrofe lá, não tem solução para resolver, que não seja uma solução que... Você tem que ter uma prevenção, até na de verdade. evitar, exatamente, um plano estratégico, um plano de contingência, alguma coisa que... Porque você tem, quer dizer, na hora para resolver a questão, para fazer frente aos desafios climáticos, tem várias ações. As ações que são preventivas, né? As ações que são na hora que está acontecendo o desastre e nas ações pós-desastre. Para você minimizar as perdas, as mortes, a resiliência então tem que ter que é isso daí que eu acho que é muito importante a gente frisar. Porque para isso a gente tem que ter capacitação em nível, em todos os níveis, né? Desde a graduação, eu dei aula há muitos anos na PUC e eu tenho muitos ex-alunos, né? Que hoje trabalham nessa área, eu tenho ex-alunos, coordenava uma pós-graduação que deve voltar agora com a Raquel Cruz como coordenadora e a Maria Fernanda Lemos também. A Raquel esteve aqui já. Então, a gente meio que está vendo como é que isso daí é possível, talvez, de voltar uma pós-graduação que eu e o Pierre, André Martin, abrimos há, sei lá, 8, 10 anos atrás. A gente formou 4 turmas que hoje a gente tem ex-alunos trabalhando desde a ONU, nas cidades, em escritórios, a gente tem gente trabalhando em vários lugares. Então a gente formou paisagistas capacitados a trabalhar paisagens urbanas com responsabilidade. É um curso interdisciplinar que a gente gostaria muito que fosse uma faculdade, né? Porque que nem tem nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em vários países pelo mundo, na China, né? A China tem paisagistas espetaculares. A Cidade Esponja é originada na China, com o Goguer Liu, que eu conheço, eu fiz parte de equipe dele já, e que a gente precisa muito de formação consistente para isso, sabe? Eu acho que a gente não é botar um canteiro. Não é praticado, é assim, sair mais da teoria, né? Porque a gente faz simulação, usa um programa alemão super bodoso, participa de congressos levando os resultados dessas simulações, mas esse semestre, por exemplo, eu subi o Morro do Graguatá 2 vezes com a turma. Então, a primeira vez nós medimos temperatura em diversos lugares do campus e lá no meio da Mata Atlântica, né, a temperatura era assim, 2, 3 graus mais baixa. E como que você se sente aqui? A tal da biofilia. Então, esse amor, essa paixão pelo tema vai sendo semeado. Eu estou dando aula de conforto térmico, mas estou levando eles para conhecer aquele verde ali que está do lado, para eles se apaixonarem. De uma outra vez, foi na Semana do Meio Ambiente, a gente foi plantar. Então, cada um ganhou uma muda e a bióloga, a Jane, ela ensinou como plantar, como preparar o solo e tal. Então, eu tenho certeza que não vai ser uma turma igual às outras, porque essas pessoas realmente botaram a mão na massa e mediram, e viram, e sentiram. O Ministério do Meio Ambiente está falando agora, até para a COP30, em transformação ecológica, né? Agora é a pauta dele central, que é no sentido de transformar o pensamento, é justamente disseminar esse conhecimento, essa certeza que sem transformação de pensamentos, de atitudes e de ações, de construção e de planejamento,
você não muda, não vai ter nenhum ganho, você só vai perder. E é isso que está acontecendo. E as cidades estão com várias ameaças. Leila, mas é um punhal na cabeça. E a gente consegue enfrentar a avidez que o capital tem de crescer com taxas cada vez maiores, sendo que a gente tem um planeta que é finito, a gente tem área, terra, chão finito, disso que estamos mas falando. Querem sempre Essa construir e concentrar cada vez mais renda. Então, há quantas ações choque tem que entrar, né? Entre a área de cultura, de ciência quantas ações tem e que a ser área feitas? financeira, que essa equação eu não sei resolver. Eu também. É questão da sobrevivência da humanidade. As pessoas, como ela falou, achavam que tecnologia e dinheiro são solução para tudo, e não é, né? Você tá vendo que na hora de uma catástrofe como uma pandemia, na hora de uma catástrofe como um furacão e coisa e tal, é a casa de gente rica que vai ao chão, é a casa da gente pobre, enfim. Então estamos todos no mesmo barco chamado planeta Terra, né? Eu queria levantar um tema que eu acho que é o que me tem interessado muito, porque a gente vive a partir de imaginários que foram criados anteriormente, né? A Viagem à Lua foi criada com Júlio Verne. Um século antes do homem pisar na Lua, ele escreveu Viagem à Lua. Levou um século para chegar lá. Né? Então, esse imaginário, o imaginário da cidade tecnológica, né? A cidade inteligente, cheia de... Só que também essa tecnologia sai da natureza, porque a gente vai minerar onde estão as florestas. Isso aqui foi uma aparência. Então, eu tenho trabalhado, desde que eu comecei, na verdade, com outros imaginários. Até te conheci quando você estava chegando de Freiburg, eu acho, e eu fui para Freiburg e fui conhecer o que eles estavam fazendo lá, de bairros ecológicos mesmo, né? Vauban, Rieselfeld, e enfim, e viajei muito atrás de projetos de verdade. Porque uma coisa é o que a gente lê, e outra coisa é o que a gente vai lá, que a gente sente, respira, sente o cheiro, sente o ruído, sente o calor, eu viajei, fui. Percebe os... Eu fui e tenho ido, né? Não é assim, eu procuro hoje, eu viajo muito menos do que eu já viajei, mas eu gosto de ir, ver como foi feito, quem fez, conheço as pessoas, conheço os técnicos, tem essa curiosidade que eu não... O que eu acho assustador é que uma cidade como Freiburg, que é uma cidade de ponta, de alta tecnologia, eu fiz o meu pós-doutorado lá em 6 meses. Mas é sobre energia nuclear, né? Você acredita que não, energia nuclear é por causa do planejamento energético aqui na COP. Lá foi energia solar. De madrugada, 2, 3 horas da manhã, um monte de cabras berrando. Eu vou para a janela, parecia que eu estava sonhando. Milhares de cabras, porque naquele dia estava havendo uma mudança do pasto de um morro para outro morro. Então você feito, né? Você imagina que uma cidade dessas com alta tecnologia tem todas as soluções baseadas na natureza e os animais também vivendo em paz. Como é que dá para fazer essa harmonia, né? E então, isso faz um bem danado pro lado psicológico das pessoas. Aí eu vou voltar no assunto do imaginário. Então o que eu tenho levado, dei palestra no domingo num congresso, como é que as pessoas sonham com outra cidade, como é que elas enxergam. Eu tentei fazer isso no Rio de Janeiro, infelizmente eu joguei a toalha. Mas São Paulo não. São Paulo, eu estou vendo São Paulo, tem ativistas em São Paulo, que eu acabei ficando amiga deles, muito amiga, tive com eles na semana passada, e vários, de rio, de comida, na cidade, de agricultura urbana, de biodiversidade nativa, árvores, é um pessoal ultra comprometido mesmo, e eles estão atuando, eles vão juntos em tudo, eles estão forçando o plano diretor, eles estão trabalhando nas diferentes subprefeituras, que lá tem outro nome, é o CADES, enfim, os centros administrativos, não sei exatamente como é que é o nome político desses, mas eles estão lá no fronte, estão batendo de frente, estão lá e todos dando força. Assim, eles estão conseguindo na cidade de São Paulo, né, que é uma cidade bruta, né? É uma cidade dura. Mas é isso, eu acho que a gente precisa passar, como outras cidades estão fazendo, né? Tem outras cidades que estão fazendo também. São Paulo, eu tenho, porque eu sou paulistana, de nascimento, né? E fui criada lá e tenho minha família lá, então eu vou muito para São Paulo sempre. E acabei me engajando muito com o pessoal de lá e acompanhando muito.
Então eu acho que isso daí também é uma coisa que o Rio de Janeiro falta. Porque aqui tem muita gente que faz cada um no seu. Não existe uma articulação. Todo mundo acha que agora, nesse momento atual, em Niterói tem um Lagoa para Sempre. Aqui no Rio tem um grupo defendendo o Jardim de Alalá. Na Gávea tem outro tudo grupo. pipocado. Mas eles se juntam. O movimento do Pão de Açúcar, por exemplo, participa do Jardim de Alalá e vice-versa. Então está havendo uma ligação entre esses movimentos que estão se apoiando. Porque eles fazem passeadas e tal, mas cada grupo tem, sei lá, 500 pessoas no máximo. Mas quando juntam... Mas é muito bom. Aí já... A consciência ecológica é o que une esses grupos, né? Vamos falar já que você foi se especializar na Alemanha sobre energia, essa transição energética está existindo, acontece, é só papo furado para vender programa, sei lá, de televisão? Como é que o Brasil vai entrar nessa transição? A gente usa muito ainda a energia hidrelétrica, essa energia, ela não pode ser considerada limpa também? Não, o Brasil tem uma matriz energética fabulosa, privilegiada. A gente tem, dentro de toda a energia que a gente usa, cerca de quase 80% de energia renovável, né? Uma boa parte das hidrelétricas, alguma coisa do solar, eólica, né? Mas como nós somos produtores de petróleo, tem esse gás todo aí disponível e as termoelétricas estão entrando agora no mercado. À medida que a gente consegue que os nossos prédios não consumam tanta energia por metro quadrado, que eles sejam mais eficientes devido a um projeto mais pensado em fluir melhor com os recursos naturais, então a gente consegue minha dúvida era essa, fazer essa transição bem. Acontece assim, às vezes se deseja, por exemplo, exportar energia limpa para a Europa, né? Então se pode usar aqui a nossa energia, comprimir gás, tipo hidrogênio, e vender essas ampolas para serem usadas na França, em qualquer lugar do mundo. Então a gente está exportando uma energia limpa. O Brasil tem essa vocação. A gente pois tem isso que eu queria entender isso. Porque acho que aqui no Brasil a questão da energia está mais nos carros, né? Que são ainda combustíveis fósseis, lógico, né? Ainda vai demorar muito essa transição. E até porque os elétricos também ainda não está resolvido nem aonde que o cara abastece, né? Porque agora tem várias garagens proibindo, que está havendo incêndios, explosões, porque o prédio não foi preparado para o automóvel carregar as baterias. Eu acho que ainda aqui no Brasil, o principal para essa transição energética é os veículos automotores. Porque eu acho que os prédios têm essa, né, a nossa energia solar nos telhados, né? Eu até escrevi um livro em colaboração com vários autores sobre a cidade, Net Zero Dream, né? A gente querendo que a cidade toda usasse a energia de uma forma positiva. É possível a gente, aqui nossa matriz já é das mais limpas do mundo, mas o que se está querendo fazer também é que a gente exporte essa energia limpa. Então, que se mande para a França, se mande para os Estados Unidos, se mande para aonde for. Estados Unidos que não bote uma taxa de 50%. Aliás, esquece. Eu falei Estados Unidos, mas pula. Pula. Mas os países europeus, eles estão seriamente interessados em mudar a matriz deles, que agora, com o advento da guerra, eles voltaram atrás um pouco, né? E estão usando um pouco de carvão e tal, mas o ideário alemão, pelo menos, é usar muito energia solar, energia dos ventos. E eles têm bastante sol, até agora tem, né? Não, mas não tem tanto quanto nós. Não tem tanto, mas eles já estão fazendo isso há muitos anos. Já tem uma base implantada. Eu queria voltar um pouquinho na questão do automóvel, né? Isso. A gente tem que sair do modelo automóvel. Sim. Porque o modelo automóvel individual e ele continua dependendo de mais, ele possibilita você chegar mais longe, em vez de você fazer pensar a cidade reduzir as distâncias, reduzir a cidade dos 15 minutos, que é o ideal, né? Saiu não tem meio século que a gente saiu do governar e abrir estradas pro agora, por favor, né? Não, a gente tem que mudar aí, até porque os carros cada vez estão maiores, mais pesados, com uma pessoa dentro, demandando insumos raros, que a gente está vendo agora esburacar o fundo do mar, que o Japão, para achar o tal das terras raras lá que precisa para poder fazer os insumos para baterias e outras coisas. Mas então, eu acho que o modelo todo tem que ser revisto, né? Não é uma coisa simples.
Mas a gente, trabalhando com cidades, a gente tem que... Eu morei na Gávea aqui durante muitos anos e eu não tenho carro há mais de 20. Eu fui para Lisboa, eu moro num bairro de 15 minutos. Na verdade, 8 minutos. Eu tenho tudo a 8 minutos a pé da minha casa. Eu tenho um mega parque, tenho um metrô, 2 estações de metrô, tenho uma estação de trem a 150 metros do meu apartamento. Tem um jardim na minha frente, tem um indicador chamado 330-300, de um holandês chamado Cecil, que eu não consigo falar o sobrenome dele, é muito complicado. O Cecil e eu conheço até, o trabalho dele é muito interessante, pegou no mundo inteiro, você tem que enxergar 3 árvores da sua janela, todo mundo deveria. Você teria que ter um parque a 300 metros da sua casa e teria que ter 30 metros quadrados. Ai, gente, esqueci o que é o 30. Mas, enfim, 330-300. Onde eu moro tem 330-300. Foi programado e está dentro desse parâmetro. Falta só a biodiversidade que deveria ter, que também é muito pobre, porque tem a questão do gramado, porque não é qualquer verde que serve. A Europa também, porque o gramado, bem cinzenta. O norte da Europa é campeão. O norte da Europa está assim há muitos anos, daqui desde a virada do milênio. O sul, Portugal, ainda é muito atrasado nisso. Tem alguns exemplos interessantes, mas o grosso continua com roçadeira, roçando o gramado. O gramado é um deserto verde. Adorei. Não, mas é um deserto, a gente vive em desertos verdes. É pastagem. Não é. Não, se fosse tem parques, você faz, na França se faz manejo de parque com ovelha e vaca há muito tempo. Eu visitei isso há muitos anos atrás já. Então você tem um ciclo, inclusive se produz até vinho em parques de Paris. Então você tem um outro olhar mesmo de fechamento de ciclos, onde você tudo acontece onde você está. Em vez de a ovelha pastar, porque durante o período seco pega fogo, a gente vê os incêndios imensos que tem, você tem que fazer um manejo da biomassa. Então, em vez de você ficar lá com a roçadeira, leva lá as ovelhas, no parque atrás da minha casa fizeram isso. Bota lá as ovelhas, elas vão fazer o cocô também, que vão adubar. Assim, e as crianças amam isso. Eu também. Não, mas isso desperta a curiosidade, a biofilia. E isso é ecológico, porque ela vai adubar com o cocô dela lá a terra que quando vier a chuva, a vegetação, essa vegetação espontânea, ela explode e enche de polinizadores e é lindo. Eu concordo com tudo que a Cecília fala. E eu acho que a única coisa que não funciona nas cidades é o que o poder econômico impõe para nós. Um transporte coletivo de péssima qualidade, engarrafamentos gigantescos. Agora os ônibus estão sendo apedrejados. Não, olha, na minha cidade eu tenho que pegar 2, 3 ônibus para ir numa distância pequena, porque as linhas não têm uma logística legal. No fim de semana, o espaço entre as passagens é muito espaçado, 30 minutos, às vezes aos domingos suprimem algumas linhas. Quem é que se encoraja a viver dependendo de ônibus, se o ônibus não tem uma regulagem feita pelo interesse das pessoas? Ele é feito pela regulagem, pelo interesse de dar lucro máximo. Então, espaça bastante para o ônibus ficar bem cheio e dar bastante lucro. Eu estou falando assim, a grosso modo, eu acho que um especialista poderia detalhar melhor, mas o transporte individual acaba superando numa cidade que tem renda alta, porque o transporte coletivo é ruim. Né? E uma cidade como a nossa, Rio, acho que Niterói também está no mesmo, com tanto problema de habitação que não tem, as pessoas mal têm onde morar. Exatamente. Com tanto, você está falando de baixa renda. Estamos falando média de baixa renda, às vezes até menos. Niterói, para média e alta renda, está muito bem, está sobrando. Pois é, agora, quando a gente tem não problemas tem dinheiro para estruturais as pessoas é que estão também de habitação, aí a solução baseada na natureza e tudo isso, a transição energética acaba ficando também, né? A população tende a achar que o único problema é realmente a infraestrutura do local que mora, não sei o quê. A gente está com muito problema para resolver, né? E aí isso que já deveria estar resolvido para hoje, a gente estar avançando em função desse assunto, dessa matéria, dessa pauta, ela ficou para trás, né? Ela está ainda bem para trás, bem perdida na nossa cidade. A cidade é um sistema ecológico tecnológico e a gente tem que entender a cidade, tem que estudar a cidade como um sistema. Tá tudo interligado.
a mobilidade dentro da cidade, ou a imobilidade, que é o nosso caso, né? A péssima qualidade do transporte público, porque onde o rico anda em transporte público é uma cidade de qualidade. Você já sabe que você está Porque num lugar rico, desenvolvido. não precisa ser nem o rico. Você não precisa correr para comprar o carro. Lisboa tem um monte de gente que não tem carro. E não é uma cidade campeante. Sharing, que é maravilhoso. Você adquire o direito de alugar o carro pelo computador e só pega o carro no dia que você for fazer uma grande compra, alguma coisa assim. E ele fica distribuído pelas calçadas da cidade, na sua carteirazinha. Que nem a bicicleta, que você chega pega na porta do carro e aluga. Isso já tem um cartãozinho. Você não precisa ter o seu carro. Com certeza. Não, porque isso daí são modalidades, né? Mas eu acho que essa na Alemanha tem isso há muito tempo. Você aluga, se você vai viajar com seus amigos, você aluga uma van. Se você vai viajar com a sua família, você aluga 4 pessoas, você aluga um sedã. Se você vai viajar com se você vai com 2 pessoas, você pode pegar um carrinho. Se você vai só no mercado, então é bem interessante como isso. Tem que pensar a cidade como um sistema. E aí tem que ter habitação, que nem na Alemanha, não tem propriedade. Cidades são sistemas e gramados são desertos verdes. E aí eu vou precisar agora, encerrando nossa conversa, porque vocês viram que o assunto não é para um podcast de 45 minutos. Eu vou querer outro, porque com certeza a gente tem muito a falar. Adorei, eu vejo quanto vocês são apaixonados pelo assunto e eu fico mais. Eu também criei uma câmara temática de meio ambiente e extremos climáticos no CalBR. Ela conversa com o Brasil, tem representantes do Brasil inteiro na câmara. É bem legal de saber o que cada cidade está fazendo. Enfim, então esse assunto também é apaixonante para mim. Queria que vocês dissessem umas palavras finais. O que você recomenda para alguém? Uma leitura, um curso? Alguma pode ficar à vontade para fazer até propaganda pessoal, também se for o caso. Para alguém que está mais interessado nesse assunto, que queira. Como é que é o nome do seu livro que ainda tem na internet? Cidades para Todos e Aprendendo a Conviver com a Natureza. Ele está na academia, né? Aquela plataforma ele está lá em PDF para baixar. Cecília Polakov. Cecília Polakov. E acabou de sair um livro que foi lançado nesse congresso que eu falei no domingo, chamado Ecologia como é que é? Ecologia aplicado ao paisagismo. Editado pela Patrícia Sanches e pela Denise Bisutti. Somos 47 autores no total, eu acho, com temas assim abrangentes. O livro acabou de sair. Ecologia aplicada ao paisagismo. É quase uma bíblia. Que maravilha. Ilustrado, a capa tá linda. Eu quero a assinatura da autora, uma das autoras. Ele é maravilhoso, isso daí eu super recomendo e muito obrigada por abrir esse assunto, né? Eu acho que dá uma maior emergência. Eu vou querer convidar vocês também para o nosso Café com Cal. Hora dessa, você tá tão longe, mas hora dessa você vai vir aqui, você também. Então, você quer fazer que recomendação? Eu recomendaria, a gente tem feito um curso de verão com uma universidade de Berlim chamado BHT, que se repete sempre no verão deles, né? Então, há 5 anos que a gente já tem feito no mês de setembro e os alunos estão adorando, porque a gente fala de descarbonizar a arquitetura, de usar muito energia solar. Como é que eu faço esse curso? Então, eu vou mandar publicidade para você e a gente avisa então depois para os arquitetos, urbanistas e todo mundo que está nos assistindo. O número de vagas é meio limitado porque ele é feito para todos os professores do curso, trazem assim 15, 20 alunos de suas escolas. Então, tem gente da Turquia, tem gente da Escócia, tem gente do Canadá. Mas você tem que criar esse curso aqui. Não, mas é que, bom, eu talvez devesse encarar o desafio, porque esse ano a Alemanha não está podendo sediar. Eu acho que a gente está carente desses cursos e eles estavam querendo que a gente sediasse. Eu acho que só saiu do métier da academia, está carente desses cursos. O livro que eu publiquei com a Acaso Cultural como editora se chama Net Zero Dream. A segunda parte do título eu não me lembro, mas é alguma coisa falando de usar os telhados da cidade como base para energia solar. Super dicas, pessoal, fica ligado aí. Então são 2 dicas, mas tem muitos autores adequados agora. Em português não tem muita coisa, em inglês tem muita. Em inglês tem aquele Edward Maisria, já ouviu falar desse arquiteto? Sim. Que foi premiado, e ele tem um Architecture 2030, uma coisa assim, 2030,
em que ele propõe uma série de desafios para os arquitetos e os meus alunos têm gostado muito desse site dele. Enfim, tem muita coisa, né, Cecília? Muita coisa, muita coisa. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado, meninas. Voltem sempre e até a próxima. Até. Obrigada, Leila.